Olá, este é o Conexão. Segundo o IBGE, mais de 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. A organização Escola de Gente trabalha há mais de 15 anos para garantir acessibilidade para todas as pessoas. E desta vez, o grupo está chamando a atenção para um projeto que se chama Talk It Easy. Em português seria algo como fale de forma simples ou linguagem simples. A fundadora do Escola de Gente, a Cláudia Werneck, está aqui conosco hoje no estúdio e vai nos explicar um pouco mais sobre esse assunto, que é uma grande novidade, né, Cláudia? Obrigada por participar aqui com a gente. Muito bom, sempre. Vamos começar explicando o que é o Talk It Easy, essa linguagem. Ainda não tem nem a tradução oficial, né? Não. A primeira vez que eu ouvi falar em linguagem simples foi em 2011, quando eu estava num evento na Alemanha. Era um evento que tinha muitas pessoas com deficiência intelectual e toda vez que elas tinham dúvidas de alguma coisa que o palestrante ou a palestrante estavam falando, elas levantavam uma placa com um desenho e todo mundo tinha que parar e explicar quantas vezes fosse necessário aquele conceito para aquela pessoa com deficiência intelectual. Depois eu fui numa escola e eu vi que na escola, toda vez que a diretora falava, era uma escola inclusiva, alguém ao lado da professora ia postando desenhos do que estava sendo dito, uma outra forma de linguagem simples. Eu comecei a implementar muito vagarosamente isso na Escola de Gente. Em 2015, eu fiz um grande evento em Brasília de jovens com acessibilidade e eu botei assim uma bancada bem grande escrito linguagem simples e falei, olha, todo mundo pode vir aqui quando não entender alguma coisa e fazer a sua pergunta. Bom, esse nosso espaço linguagem simples se tornou o maior destaque do evento, porque qualquer pessoa ia lá para perguntar qualquer coisa. Inclusive, o secretário executivo do Ministério da Cultura, na época, foi falar e foi interrompido várias vezes porque os jovens pediam porque linguagem simples. Muito difícil, né? Muito difícil. E era um evento que a gente ia assinar uma moção. Inclusive, a palavra moção como é que você explica isso? Foi perguntada como linguagem simples. Então, o foco da linguagem simples, ele é um recurso de acessibilidade, é uma forma de você expandir a sua comunicação por meio do que parece ser uma restrição da comunicação. Mas falar simples não é no sentido de restrição, é no sentido de você, de fato, garantir o direito à participação para as pessoas. Para todo mundo. Para qualquer pessoa por meio da comunicação. O foco são as pessoas com deficiência intelectual, mas no caminho, como todo processo inclusive, você vai possibilitando participação e comunicação mais efetiva para as crianças, para as pessoas idosas, para os refugiados, para as refugiadas, para os imigrantes que é uma situação, uma pauta muito forte em todo o mundo, pessoas que não conhecem bem o português. É uma proposta de mais participação, de mais direitos, propondo uma comunicação simples, uma linguagem simples. Agora, quando a gente para pensar nisso, e assim, até na faculdade de jornalismo, a gente aprende, olha, se você vai escrever para muita gente, né, no meio de comunicação de massa, você tem que escrever o mais simples do possível, para aquela pessoa que teve pouca oportunidade de estudo, para que ela entenda. Isso é mais profundo ainda do que essa proposta da faculdade, que eu aprendi, por exemplo. Mais simples ainda, né? É mais profundo porque você não está fazendo... Na faculdade de jornalismo, eu também sou jornalista, a gente aprende que está fazendo alguma coisa para alguém. Sim. Na linguagem simples, você está fazendo alguma coisa para você também. Então, você está dividindo a responsabilidade daquela comunicação e não apenas para o outro, mas para você. Tanto que esse é um recurso de acessibilidade na comunicação que não inclui tecnologia, que não inclui você contratar um intérprete de Libras, é você com você. E aí é um grande mergulho pessoal, profissional, organizacional, e nós acreditamos que seja um caminho novo para a gente sair da mesmice, porque tudo vai caindo num processo velho. Então, até a contratação de intérpretes de Libras hoje que é muito comum, é como um sinal de que, olha, estou fazendo acessibilidade. Então, as pessoas já dominaram esse recurso, como mesmo que não acredite nele, porque é lei, ou porque é o mais fácil, ou porque quer mostrar que está pensando. Mas nós temos que ir além. Então, a linguagem simples, que é algo que a Escola de Gente vem exercitando menos, mas agora quer exercitar muito, e por isso lançamos na ONU agora em Viena essa campanha,
E estamos procurando uma palavra que tenha a mesma força no português. Agora, falando ainda um pouco sobre essa mudança de raciocínio, é muito profunda também numa questão assim, de trazer a humanidade, né? Sim. Porque torna todo mundo responsável. Exatamente. Normalmente, quando a gente está num lugar que alguém tem alguma dificuldade intelectual, algumas pessoas se retraem, não conversam com aquela pessoa. Esse raciocínio faz com que todo mundo seja responsável pela comunicação e pela acessibilidade. Pela né? acessibilidade e não caia naquela armadilha que é muito comum, que para se comunicar com uma pessoa com deficiência intelectual, você vê como recurso imediato e tradicional você infantilizar a sua fala. Verdade. Então, linguagem simples não é infantilizar a sua fala, linguagem simples não é diminuir seu conteúdo, linguagem simples não é você arredondar alguma coisa ou deixar de explicar o que tem que ser explicado. É uma proposta de bastante aventura e aprendizado, mesmo, de se né? comunicar. Você falou sobre esse encontro de vocês em Viena, vocês levaram essa proposta para lá, né? Como é que foi a receptividade das pessoas sobre esse assunto? Foi muito interessante, porque é um assunto profundo, como você falou. A gente parece que está falando de alguma coisa simples, mas a gente está propondo uma grande corresponsabilização na comunicação, que é a área onde hoje se dão as mais graves formas de discriminação. Esse papelzinho que a gente está mostrando foi distribuído lá? Sim, foi distribuído lá. A gente fez um bottom também que acabou todo e o bottom circulou. A gente tem várias fotos, pessoas de vários países. Todos ainda é algo muito incipiente em todo o mundo, essa proposta de linguagem simples. E vocês saindo na frente de novo, né? A gente é animada ainda. Agora, falando um pouquinho sobre a Escola de Gente, vocês foram conhecidos, acho mais nacionalmente, por causa da questão do teatro, Sim, né? E vocês já atenderam muitas pessoas com essas oficinas. Fala um pouquinho pra gente sobre a Escola de Gente. A Escola de Gente tem 15 anos, é uma organização que eu criei já com o objetivo de formar jovens com esse pensamento inclusivo. E esses jovens estão em todos os lugares, em todos os países, nas comunidades, nos ministérios, nas faculdades, em todos os lugares, falando sempre com muita densidade da questão dos direitos humanos, principalmente para pessoas que são pobres e têm deficiência. Então, a Escola de Gente tem essa preocupação de garantir direitos de forma equânime, porque no Brasil as políticas públicas, e também não é só no Brasil, para não ser injusta, elas têm assim um velho hábito que é de, primeiro eu faço alguma coisa para quem é pobre, não tem o que comer, mas se essa pessoa é pobre e tem deficiência, eu deixo para depois, porque não tem como cuidar de tudo junto. Ao mesmo tempo, nós temos um movimento de deficiência no Brasil, principalmente intelectual, meu pensamento é claro nesse sentido, ainda muito elitizado, com uma outra organização fazendo também a relação entre deficiência e deficiência intelectual e a pobreza. Então, a Escola de Gente trabalha nessa direção, teatro acessível, oficinas de teatro acessível, oficinas inclusivas, leitura acessível. Nós temos um grande projeto de leitura acessível, exposições de leitura acessível com todos os formatos, 10 formatos de leitura para as pessoas acessarem de formas diferentes. Fazemos bastante coisa. Né? E assim, essa questão de usar a arte para incluir deve ser bastante, até para vocês, vocês devem sentir uma receptividade muito legal, né, das crianças, das pessoas que são atingidas diretamente. Justamente, eu como jornalista, quando eu criei a Escola de Gente, eu criei uma organização de comunicação e inclusão. Mas a minha filha, Tata Werneck, que era estudante de teatro, na verdade a parte de cultura e inclusão foi criado por ela. Então o nosso grupo de teatro foi criado por ela, assim como meu filho, que era estudante de direito, e hoje é jurista, também criou dentro da Escola de Gente, porque queria aproximar a área da comunicação com a de direito, um grande projeto que fez muito sucesso durante anos, que eram os encontros da mídia legal na UERJ, onde nós criávamos manuais que distribuímos para toda a mídia, com terminologia correta, reflexão correta, muita crítica em relação ao modo como tudo é apresentado. E ainda hoje, eu vejo alguns programas de TV que há 4, 5 anos adotavam uma terminologia correta e hoje andaram para trás. Então, assim, é muito cíclico. As pessoas vão, avançam, aí troca
troca o jornalista, troca o editor. Tem que ensinar de novo, então. Tem que ensinar tudo de novo. Olha, Cláudia, eu quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu acho que dá tempo da gente mostrar as redes sociais para quem quiser conhecer o Escola de Gente. Tem um site, escoladegente.org.br, você vai ver aí na tela. Se você quiser mais informações. Tem o Facebook também. Tem Facebook também, @Escola de Gente. E tá todo mundo convidado tem a participar. Tem tudo, né? Obrigada por participar aqui com a gente, eu viu? que agradeço. Muito obrigada. Um grande abraço prazer. E volte sempre, viu? Voltarei. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.